Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Tharis Ottino e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as 10 melhores leituras que eu fiz em 2017. Eu fiquei realmente muito contente de ter conseguido elencar 10 livros para essa lista, porque nos últimos 3 anos foram apenas 5 as leituras que foram marcantes o suficiente para chegarem até o fim do ano como minhas favoritas. Mas essa lista vai ser muito especial, então continuem comigo. Antes disso, eu queria pedir para que, se vocês sentirem vontade de comprar qualquer um desses livros que eu vou comentar agora, comprem pelos links que eu vou deixar aqui no box de descrições da Amazon, porque eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso. O primeiro livro que eu gostaria de comentar é O Conto da Aia, que foi, assim, um livro de terror pra mim, gente, porque pensar naquela sociedade distópica que não é tão distante assim, né? A gente fica realmente muito impactada e muito impressionada, especialmente sendo mulher, pensando que na sociedade desse livro as mulheres são totalmente oprimidas, elas não têm nenhum direito, e é lendo coisas como essa que a gente percebe a fragilidade dos direitos que as mulheres conquistaram. Então é um livro extremamente claustrofóbico e atual, e que te deixa com muita revolta e com muito medo mesmo. Mas é uma leitura que vale muito a pena ser feita. Mas ainda vejam a série também, porque foi através da série que eu conheci o livro, né? Senti vontade de fazer a leitura depois de ter sido completamente arrebatada, destruída pelo seriado e pela interpretação da Elizabeth Moss. Então fica a recomendação do livro e da série. A próxima leitura é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse é um livro que revela pra gente uma grande pesquisa que essa autora fez sobre vulnerabilidade e sobre como a gente se martiriza por conta dos nossos erros. Eu tenho algumas ressalvas quanto a esse livro. Eu acho que às vezes ele fica excessivamente acadêmico, mas foi uma leitura que realmente me encontrou no momento em que eu precisava absurdamente dela. Eu tenho muita dificuldade de me mostrar vulnerável, e ela vai falar sobre a vergonha que a gente tem. A gente se mostra vulnerável no momento e se sente totalmente envergonhado daquilo no momento seguinte. É uma coisa com a qual eu me identifico demais. E nesse livro ela vai falar muito sobre empatia também, e sobre essa coisa de que a gente não consegue se sentir bom o suficiente nunca para fazer as coisas e que isso nos paralisa demais. Então é uma leitura sobre abraçar a sua vulnerabilidade e ela dizer pra gente que essa é a verdadeira coragem, entendeu? E eu gostei de várias mensagens desse livro e eu com certeza vou revisitar, porque é uma coisa que eu preciso tatuar no meu corpo pra me lembrar todos os dias. A próxima leitura maravilhosa do meu ano foi o Rose, que aqui no Brasil veio com o nome de Buracos, que é um livro original, divertido. Ele parece, assim, um bom filme da Sessão da Tarde. Sabe aqueles filmes da Sessão da Tarde que você matava a aula porque ia passar? É mais ou menos isso, gente. É um infanto-juvenil, assim, delicioso de ser lido. Eu li em inglês e o inglês é super fácil. Inclusive, recomendo pra você que tá aí tentando fazer leituras em inglês que sejam mais simples de serem feitas. É sensacional. Nesse livro a gente conhece o Stanley, que ele é preso injustamente por roubar o par de tênis de um jogador de beisebol, e ele acaba indo parar num lugar, assim, pra onde são levados garotos infratores, assim, né? E eles começam a cavar buracos. É um lugar desértico e tal, e eles cavam buracos lá porque isso, segundo os administradores e as pessoas que os mandam pra lá, constrói caráter. E aí a gente descobre que o Stanley, sendo um garoto super azarado, veio de uma família de azarados, e a gente vai tendo flashbacks do passado, né, dos antepassados dele, e isso é tão divertido, gente, é tão gostoso de ler. E aí esses acontecimentos do passado vão meio que explicando o presente. Enfim, é maravilhoso, vocês têm que ler esse livro. É uma leitura, assim, pra te deixar feliz, assim, e pra você pensar que deveria estar lendo mais infanto-juvenis. Eu sempre digo que não é porque a gente cresceu que a gente tem que parar de ler infanto-juvenil. E além de ter esses toques de humor e ironia, o livro também tem um toquezinho de fantástico, super bem colocado, que fez toda a diferença. A próxima leitura é Um Bonde Chamado Desejo, que é uma peça, e foi meu primeiro contato com o Tennessee Williams e me deixou morrendo de vontade de conhecer outras coisas dele, porque é
muito marcante. Essa peça ficou martelando na minha cabeça dias e dias e dias e meses depois que eu tinha finalizado a leitura. Nesse livro a gente conhece a Blanche Dubois, adoro esse nome, que pega esse tal bonde chamado Desejo para casa da irmã, que é a Stella, e essa irmã vive com o marido, que é um operário grosseirão, mas que também é super sensual. E esse cara agride a Stella e é... assim, ele é um porco, ele é terrível. Mesmo assim, a Stella sempre volta pros braços dele depois das agressões. E a Blanche não entende isso. A Blanche é toda refinada, né? Ela fica chocada com o modo de vida da irmã e a tensão entre esses cunhados vai crescendo, vai ficando insuportável, eles não conseguem mais conviver. E você, enquanto leitor, vai sentindo tudo isso de uma forma muito, muito forte. E é impressionante o quanto essa história é atual. Ela tem coisas que foram muito transgressoras de serem escritas na época em que isso foi escrito, então é uma leitura que vai te marcar, eu tenho total certeza disso. O próximo livro foi Maior Soco no Estômago, de 2017, e se chama A Cor do Leite. Ele tem esse nome porque ele é narrado pela Mary, que vive dizendo pra gente que o cabelo dela tem essa cor. E ele é narrado em letras minúsculas e a Mary pede desculpas pelo vocabulário, ela conta pra gente que aprendeu a escrever e a ler há pouquíssimo tempo. E, gente, é uma história que causa tanta revolta porque essa garota, ela é maltratada por todos os homens que passam pela vida dela, menos o avô. E o avô, ele sofre um acidente e não pode mais trabalhar. E a família, o pai e a mãe da Mary, ficam tratando o idoso como se ele fosse preguiçoso e tivesse culpa do que aconteceu com ele. A Mary também tem uma deficiência, ela tem um problema na perna e nem por isso ela trabalha menos, assim, eles não relevam nem um pouco e continuam agredindo a menina, o pai principalmente bate muito nela. E aí, em determinado momento do livro, ela vai viver com o pastor da cidade para cuidar da mulher dele e a gente pensa, nossa, a vida da Mary vai melhorar, e piora muito mais, assim. E o machismo vai aparecendo a todo momento, e você vai ficando cada vez mais angustiado, e você percebe o quanto essa garota quer ser livre e ela não consegue, ela é aprisionada de todas as maneiras. É um livro muito pesado, muito triste, que causa muita revolta, e que você deve escolher um momento mais apropriado, assim, né, um momento mais leve da vida pra poder encarar, porque ele arrebata de um jeito e é visceral de um jeito que foi difícil de encarar a leitura, mas ele provoca muitas reflexões que eu acho que a gente precisa ter. O próximo destaque do meu 2017 foi It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizzini. Caramba, esse foi um YA que eu tava precisando ler, gente, porque ele trata a saúde mental de um jeito muito honesto, muito respeitoso e um jeito que faz muita falta nesse gênero ultimamente. O protagonista desse livro, que é o Craig, ele sofre com ansiedade e com depressão e ele percebe que tá tendo muitos pensamentos suicidas, então ele decide ir até uma clínica e se internar. E o modo como esse livro é narrado é tão real, que às vezes eu esquecia que eu tava lendo um livro, às vezes eu esquecia que o Craig era um personagem de papel e tinta, porque ele é um personagem que tem uma voz muito genuína, muito autêntica. O Craig tem um interesse romântico, tem, mas ele não cura o Craig, sabe? Não faz os problemas dele sumirem, não faz os fantasmas dele serem apagados, entendeu? Isso a gente vê em muitos livros YA. E essa capa aqui é muito significativa porque é dentro dessa clínica que o Craig vai descobrir a arte. Ele vai redescobrir a arte, na verdade, e isso é muito bonito. Ele faz esses desenhos assim, como tá aqui na capa. E uma das ideias mais bacanas desse livro é quando ele vai falar pra gente sobre âncoras e tentáculos, né? Essa metáfora de que tentáculos são as coisas que são gatilhos de ansiedade pro Craig e as âncoras são os pontos de equilíbrio. Outra coisa que eu preciso comentar é que esse livro não desmerece e não vilaniza a terapia e a medicação. Pelo contrário, essas coisas ajudam o personagem principal. Então, esse é um livro realmente especial que vocês devem conferir. O próximo livro é Os Meninos da Rua Paulo, que foi a minha última leitura. Ele vai contar a história desses garotos que têm uma espécie de esconderijo secreto, onde eles vão brincar, né, quando não estão nas aulas, que é o grunge, não sei se é assim que se pronuncia. É uma espécie de terreno baldio,
onde eles armam as brincadeiras deles e esse território fica meio que ameaçado por um outro grupo de garotos de outra rua, né? E é impressionante como eles defendem esse lugar com honra, sabe? Como se fosse uma atmosfera de exército mesmo. Eles inclusive têm patentes ali, né? Eles têm toda uma hierarquia e toda uma definição de quem é quem dentro desse espaço e é o mundo deles. E é impossível não se lembrar da infância. Tudo bem, eu não fui um menino da idade deles, mas eu lembro como a gente levava a sério as nossas brincadeiras, né? Como elas eram importantes pra gente. E é bacana no livro que sempre quando aparece um adulto é tão estranho pro leitor, assim, porque pros personagens também o adulto tá super aquém daquele universo, sabe? Não é importante. E eles tratam essa brincadeira de modo tão sério que às vezes você também se esquece de que são crianças, parecem realmente pequenos soldados ali defendendo o seu país, defendendo o seu território. E tem personagens maravilhosos como o Boca, que é o líder do grupo, e o Nemechek, que eu também não sei se é assim que se pronuncia, que é um garoto que é super subestimado e vai crescendo durante a narrativa e se tornando um herói, assim, ele vai mostrando o tanto de coragem que ele tem naquele corpinho franzino. Então é lindo, gente, vocês têm que ler esse livro também. O próximo livro maravilhoso é o When Green Gables. E esse livro, gente, foi uma delícia de ler. Ele tem capítulos super curtos, então ele é meio episódico e isso torna a leitura muito deliciosa de ser feita. E aqui a gente vai conhecer um casal de irmãos já bem avançados na idade, que são o Matthew e a Marilla, e eles querem adotar um garoto para poder ajudar o Matthew nos afazeres diários, né? Só que eles acabam sendo presenteados por conta de um mal-entendido com uma ruivinha tagarela, muito tagarela. E essa garota é a Anne. Eu me identifico demais com ela, gente. Quando eu era pequena, eu não calava a boca e eu adorava imaginar e dar nomes para as coisas, e eu era super dramática. Então toda vez que tinham páginas inteiras dessa garota falando e não calando a boca, eu ficava me perguntando, gente, como me aguentava? Eu não posso ficar brava com ela porque eu era igual quando eu era pequena. É muito emocionante porque a gente acompanha a Anne desde a infância até a adolescência, mais ou menos, e você vai vendo o amadurecimento dela, as confusões que ela se mete, a amizade com a Diana, que é muito especial pra ela nesse livro. Então é um daqueles livros que com certeza vai aquecer o seu coração e que eu recomendo que você leia principalmente entre leituras mais densas, porque ele vai meio que renovar a sua esperança na humanidade. E agora chegamos aos melhores livros de 2017. O primeiro deles, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Meu Deus, foi uma grande jornada com esse livro e eu queria dizer pra vocês que o romance pouco me importa. O romance é um aspecto na vida da Jane, o romance dela com o Mr. Rochester é um momento ali, mas aqui a gente vai acompanhar toda a trajetória dela, desde quando ela era uma órfã que morava com uma tia que a odiava e com primos que também a desprezavam, até o momento em que ela é mandada para um internato e lá ela também vai sofrer maus tratos, mas vai conhecer uma amiga que vai mudar um pouco o jeito dela de ver a vida e de encarar aquele ambiente o qual ela tem que suportar. Até quando ela cresce, quando ela vira adulta, os sofrimentos que ela passa e como sofre essa mulher, meu Deus do céu. Sofreu demais durante essa narrativa, mas ela era uma mulher que ia contra tudo que era esperado dela. Existem passagens maravilhosas nesse livro, nas quais ela vai dizer que quer ser livre, que ela quer trabalhar, quer ter o dinheiro dela, quer ter o cantinho dela. Então, pra mim, o mais importante desse livro é realmente essa protagonista muito transgressora, porque eu imagino o rebuliço que não deve ter causado uma personagem que realmente desafiou o seu destino de um jeito tão bonito e de um jeito tão corajoso. Eu amei esse livro de verdade. E o próximo livro, que é o livro que eu tenho vontade de debater com todo mundo todos os dias da minha vida, é o Anna Karenina. Olha o tanto de marcação nesse livro.
Foi uma leitura fantástica, é um livro que deve ser conferido por todo leitor. Todo mundo tem que se desafiar a encarar esse calhamaço, porque ele é muito atual. Ele fala sobre o cotidiano da época e ele retrata a hipocrisia que reinava, né, naquele período. Aqui a gente vai conhecer a Anna, que é casada, mas se apaixona pelo Vronsky. E tudo que acontece com ela é muito marcante, assim. Ela é uma personagem com um magnetismo absurdo, ela é aquele tipo de mulher que todo mundo vira pra olhar quando entra num salão. E eu me incomodo um pouco com as pessoas dizendo que o Lievin é o verdadeiro protagonista. Eu acho interessantes várias das passagens em que esse personagem aparece, gosto dos questionamentos dele em relação à religião, em relação a si mesmo, ele se critica muito e se questiona muito, o que eu acho muito interessante num personagem, mas não vamos tirar o protagonismo da Anna, gente. Se vocês repararem, tudo gira em torno dela de alguma forma. Então, como eu disse, é um livro que dá pra passar horas discutindo a respeito. E eu acho que é isso que a gente chama de clássico, não é mesmo? Um livro atemporal, assim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Se gostaram, joinha pra mim, por favor. Sigam o Literatur no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!